da apresentação é mudança de ação. Nós sabemos que a doutrina espírita, ela nos foi revelada pelos espíritos e foi codificada por Allan Kardec em 5 livros. Desses 5 livros, o primeiro, o Livro dos Espíritos, ele é composto por perguntas que Allan Kardec formulou e os espíritos responderam. Lá tem reunido, então, os ensinos dos espíritos superiores que foram transmitidas por médiuns em diversas partes do mundo. O outro, o que saiu em seguida, foi o Livro dos Médiuns. Ele trata do caráter experimental e interrogativo do Espiritismo. É um livro investigativo. Ele é uma ferramenta para que nós possamos compreender a chamada nova ordem de fenômenos, que, de novo, não havia nada. Era nova no sentido do conhecimento científico. Eram os fenômenos ditos espíritas ou fenômenos mediúnicos, e elas teriam como causa a intervenção dos espíritos na nossa realidade física. O livro que saiu em seguida foi o Evangelho segundo o Espiritismo, que contém, então, o ensino moral do Cristo para os cristãos de qualquer crença, e foi desenvolvido pelos espíritos de luz em comunicações mediúnicas também, que foram recolhidas, organizadas e foram comentadas por Allan Kardec. Logo depois, então, foi divulgado, foi publicado o livro O Céu e o Inferno, ou então a Justiça Divina, segundo o Espiritismo, e tem como escopo principal explicar a justiça de Deus sob essa ótica da doutrina espírita. E a Gênese, que foi o último dos 5, composta em 3 partes, em que a primeira trata da formação dos mundos, da criação dos seres animados e inanimados também, a Gênese propriamente dita. A segunda parte desse livro trata dos milagres, onde discutem o que pode ser considerado milagroso, o que não é, coloca em causa a questão do milagre e explica esses ditos milagres à luz da doutrina espírita, os milagres que foram feitos por Jesus. E a terceira parte desse livro, a Gênese, ela explica como é que podem haver previsões das coisas futuras, os pressentimentos e coisas relacionadas. A obra básica, ela não é composta somente por esses 5 livros, há também outras publicações, como a Revista Espírita, como a obra Póstumas, que foi publicada após o desencarne de Allan Kardec. Então, nesses livros, ele contém a doutrina espírita, mas a doutrina espírita, ao contrário do que muita gente pensa, ela não é somente palestra, não é somente estudo, evangelização infantil, não é somente atendimento fraterno, assistência espiritual ou assistência social. O espiritismo é mais do que isso. Na realidade, a doutrina espírita, ela mostra para todos qual é a destinação final dos espíritos, que é a evolução. A doutrina espírita tem por objetivo mostrar esta realidade, a perfectibilidade do espírito e o processo final de alcançar a qualidade de espíritos puros. Nós, assim, através desse processo evolutivo, nos tornamos espíritos puros. No Livro dos Espíritos, na questão 132, Allan Kardec pergunta: qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? E os espíritos nos respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros é missão. Então, nós, espíritos, todos, estamos aqui na Terra para expiar ou como missão, né? Os missionários, ele constitui uma parcela menor, naturalmente, e a maioria de nós estamos aqui na Terra, em expiação, em provação, ou seja, em experimentação, no sentido de comprovarmos, de demonstrarmos os nossos aprendizados,
a nossa transformação, não é uma palavra que eu quero usar agora, mas demonstrar a nossa transformação. Então, todos esses pontos que foram falados e que estão aí mais ou menos representados nas ilustrações, são aspectos da doutrina espírita, mas são meios, são mecanismos, são formas que nós temos de evoluir. Ou seja, então, através dessas atividades todas, e não só, nós, encarnados, temos a oportunidade de evoluir. Como? Aprendendo, estudando, aprendendo, cuidando da sua intimidade espiritual, prestando auxílio àqueles que estão próximos de nós, aqueles que precisam mais do que nós. Então, dessa forma, a doutrina espírita é um convite para a transformação. Agora sim, a palavra para a transformação. Então, a doutrina espírita é um convite para nós nos transformarmos. Através de tudo que nós passamos numa casa espírita, aprendendo e praticando, na realidade, o objetivo é a nossa transformação interior. Então, como disse Ramatiz, o nosso objetivo é evoluir do átomo até o arcanjo. Então, nós somos criados simples e ignorantes, nós passamos por um processo reencarnatório, onde vamos aprendendo, vamos demonstrando esse aprendizado, vamos ajustando erros que cometemos aqui com outros companheiros de jornada, e assim nós vamos evoluindo, até chegar à nossa perfeição. A evolução ela não acontece somente neste planeta, a evolução acontece em diversos mundos, ou seja, uma vez que o planeta é um planeta de, materialmente falando, de evolução limitada, espíritos mais adiantados não tem sentido encarnar nesse planeta com o objetivo de aprender, de praticar. Estes espíritos mais evoluídos, eles vêm no sentido de ensinar, de, através de missões, desempenhar tarefas que auxiliam a transformação dos demais encarnados no planeta. E vamos, então, encarnando em planetas, em diversos mundos, até alcançarmos a nossa perfeição. Nós observamos, por intermédio de diversos relatos em comunicações espíritas, que podem ser comunicações que nós presenciamos psicofonicamente, ou então em livros, nós observamos que o espírito, cansado de sofrer, cansado de errar, cansado de repetir os mesmos erros, ele busca, através de provas regeneradoras, a transformação em alguém melhor. Então, basicamente, o espírito, à medida que ele erra, ele não quer, por alguma razão, cada caso é um caso, mas ele não avança, então ele passa por provas ou por expiações que têm o objetivo de transformá-lo, de fazê-lo ser alguém melhor do que era. Nós já ouvimos essas expressões alguma vez na nossa vida: matar o homem velho, extinguir as sombras, vencer o passado. Então, tudo isso são expressões que têm o significado de transformação interior. Então, através dessas provas regeneradoras, eles vão alcançando. Eles passam por diversas encarnações, são expiações, onde nós temos tarefas que são, às vezes, pesadas ou são importantes, ou passamos por situações em que precisamos, então, mostrar o nosso aprendizado. Então, a reforma íntima é o processo contínuo de autoconhecimento. Nós vamos, então, percebendo as nossas imperfeições e vamos perdendo-as
pouco a pouco. Então, este é o processo de reforma íntima. Nós vamos nos autoconhecendo espiritualmente. Então, nós vamos, através dessa reforma, nos melhorando. Cada dia, melhorando um pouco mais, um passo de cada vez. E isso é um processo sem fim. Ou seja, a reforma íntima é um processo contínuo e infindável. Além de também nós compreendermos e seguir as leis divinas que estão embutidas na nossa consciência. Hermance Dufour, no livro Reforma Íntima sem Martírio, ela diz-nos que a reforma íntima deve ser considerada como melhoria de nós mesmos e não há anulação de uma parte de nós considerada ruim. É uma proposta de aperfeiçoamento gradativo, cujo objetivo maior é a nossa felicidade. Então, observa que por essa afirmação de Hermance Dufour, nós não vamos eliminando nada de nós, nós vamos transformando-nos. Não há anulação em nada que existe dentro de nós. Então, aquilo que nós falamos naquelas expressões, né, o homem velho ou as sombras, elas não são anuladas, elas são transformadas. Isso é um trabalho, ela diz, processual, ou seja, é processual porque ele obedece uma determinada sequência. A reforma íntima, ela é sequencial, vai caminhando do mais genérico até os casos mais específicos. Então, em conceito bem claro, ela nos diz que é a habilidade de lidarmos com as características da personalidade, melhorando os traços que compõem as suas formas de manifestação. É um caráter, o temperamento, os valores, os vícios, os hábitos, os desejos, e são caracteres, pelo menos alguns deles, que eles devem ser renovados ou então aprimorados. Esse processo de autoconhecimento é, na realidade, uma viagem de retorno a Deus. Quando nós fomos criados, nós nos afastamos de Deus pela ignorância e, por esse processo de autoconhecimento, então nós vamos viajando em retorno a Deus. E ela nos sugere que alguns comportamentos que devem ser roteiros de combate, de vigília, de treinamentos, para seguir esse processo de autoconhecimento, essa viagem de retorno a Deus. Alguns desses conhecimentos é a postura de aprendiz. Então, ela recomenda-nos, ela nos sugere adquirir a postura de aprendiz, ou seja, sem jamais perder o viçoso interesse em buscar o novo, em buscar o desconhecido, porque sempre há algo a aprender e há outros conceitos que nós possuímos e que necessitamos reciclar. Então, essa postura de aprendiz, ela se traduz através do ato da curiosidade incessante, que brota do interior da alma, como sendo a sede de entender o universo e fazermos a nossa parte na dança dos ritmos cósmicos, como ela diz. Ela diz também que essa postura de aprendiz tem a finalidade de romper com os preconceitos e fugir do estado doentio da autossuficiência. Outro comportamento é a observação de si mesmo. Então, é o estudo atento do nosso mundo subjetivo, do nosso interior, o conhecimento das nossas emoções, o não julgamento destas emoções, a autoavaliação constante do que nós estamos sentindo. Ela tem um outro livro que fala, que o título é Escutando Sentimentos. Então, ela nos ensina a importância de nos tornarmos amigos dos nossos sentimentos, no sentido de que eles não devam ser reprimidos e, ao contrário, serem reconhecidos, porque nós só podemos tratar
daquilo que nós conhecemos. Então, nós precisamos ser amigo dos nossos sentimentos para que nós possamos aceitá-los e, dessa forma, podermos transformá-los. Então, nós temos a tendência de avaliar o próximo, de esquecer o serviço que compete a nós, mas, ao contrário, nós costumamos relembrar que, diante da imortalidade, nós vamos responder unicamente por nós e não pelos outros, aqueles que nós costumamos nos preocupar durante a vida, né? Então, no que tange ao serviço de elevação, no serviço de edificação, no momento do desencarne, nós só vamos responder pelos nossos próprios atos, né? A renúncia, um outro comportamento que ela nos recomenda, é uma seletividade social de ambientes e costumes que habitualmente nós éramos dados a frequentar, a nos relacionar, em razão daqueles estímulos que acontecem a partir do nosso mundo mental. Então, nós temos que fazer renúncia de determinadas coisas que nós estamos habituados, no sentido de que possamos edificar o bem dentro de nós. Mas, então, essa renúncia, ela precisa se ampliar também no terreno das próprias opiniões, dos valores institucionais, porque, então, o orgulho normalmente age como um processo de ilusão. Então, nós nos iludimos muito com isso também. Então, nós precisamos também renunciar a esse tipo de coisas. A aceitação da sombra. Então, ou seja, a sombra é a nossa realidade presente, atual. E se nós não aceitarmos essa nossa realidade, porque somos nós efetivamente, né? Eu sou o que eu sou. Eu sou imperfeito na medida da minha imperfeição e eu preciso aceitar isso. Então, eu tenho que aceitar essa realidade, porque assim nós podemos, então, instaurar processos de retificação, de correção, para não sermos injustos conosco, porque precisamos da indulgência de nós próprios também. Então, essa mudança para melhor não significa necessariamente diminuir o que nós já fomos, mas dá, ao contrário, uma nova direção e tirar um aproveitamento maior de tudo que nós já conquistamos e que nós estamos conquistando, inclusive os nossos erros, porque os erros também servem como aprendizado. E, principalmente, nós aprendemos com os erros do que não errando. O auto-perdão, então, essa aceitação que foi falada, para que ela seja plena, ela precisa do perdão. Então, nós temos que nos auto-perdoar. Não adianta nada as pessoas nos perdoarem pelo que fizemos, se nós próprios não nos perdoarem, né? Então, sem o auto-perdão, o sofrimento e a flagelação vão estipular novas provas dolorosas para nós próprios. Então, nós precisamos ter essa postura de perdão para as nossas faltas do passado e com a certeza de que nós não gostaríamos de as cometer novamente. Cumplicidade com a decisão de crescer. Então, o objetivo da renovação espiritual, como disse, é gradativo, acontece sem parar e precisa de devoção. Nós temos que nos dedicar para o nosso crescimento, para a nossa transformação. Nós não podemos fazer isso só aos fins de semana. Nós precisamos constantemente trabalhar nesse processo, né? Nem somente naqueles dias em que nós estamos envolvidos numa tarefa do bem. Isso é fácil, né? No dia que nós viemos aqui para a Casa Espírita desempenhar nossas atividades, nós podemos dizer que somos até uns santinhos, né? Porque nós estamos envolvidos com o trabalho, estamos envolvidos com a espiritualidade, estamos envolvidos com os companheiros. Isso é normal. Agora, nós precisamos ter essa cumplicidade no dia a dia, nos momentos em que nós nos mostramos verdadeiramente como nós somos. Então, somente assumindo isso, né, essa seriedade, é que nós vamos conseguir levar avante
esse processo da reforma íntima. A vigilância é a atividade de cuidar da nossa vida mental. Então, é cultivar o hábito da higiene dos pensamentos, da meditação, do recolhimento em si próprio, da absorção da nutrição mental digna, de boas leituras, de boas conversas, de diversões e ações sociais também. Então, essa vigilância é uma postura da mente alerta, ativa e que está sempre voltada para ideais enriquecedores. Nós temos, porque nós, principalmente encarnados, nós estamos sempre escorregando na nossa forma natural de ser. Se nós queremos nos reformar, para produzir a reforma íntima, nós temos que ter a mente vigilante para não cairmos naqueles vícios que nós tínhamos e que estamos buscando superá-los. A oração, que é a terapia da mente, né? Então, sem a oração, dificilmente nós vamos recolher os germes divinos do bem, que são representadas pelas energias superiores que os bons espíritos nos dedicam. Então, através da oração, igualmente, nós vamos despertando dentro de nós forças nobres que ainda estão adormecidas, que precisamos desenvolvê-las, torná-las fortes, ou então que elas foram sufocadas pelos descuidos que nós vamos cometendo pela falta de vigilância. O trabalho é outra recomendação dela, né? Então, os espíritos superiores ensinaram, através da codificação de Kardec, que toda ocupação útil é trabalho. Então, através do trabalho, nós colocamos em movimentação as forças da alma, tiramos a mente da desocupação, né? Como diz o ditado popular, que a mente vazia é a oficina do diabo. Então, o trabalho é o meio em que nós temos, é um dos meios que nós temos para nos direcionar àquilo que nós pretendemos. E o trabalho no bem, então, nesse sentido, é a forma que nós temos de aplicarmos as nossas energias no auxílio de algo ou de alguém e produzindo resultado em nós próprios. A tolerância, então, a evolução ela é concretizada na tolerância, diz Hermance Dufour. Deus é tolerância. Então, nós precisamos alcançar a tolerância. O amor incondicional, aprender o auto-amor, é um desafio enorme. É um desafio muito grande para aquelas pessoas que assumem o compromisso da reforma íntima. Nós estamos envolvidos com uma série de situações em que o nosso eu está em atrito com diversas situações. E esse amor incondicional, então, ele é importante no sentido em que nós movimentamos as energias universais nas situações em que nós estamos envolvidos. Então, ela diz que sem o auto-amor, a reforma íntima se traduz em tortura íntima. Por quê? Porque nós ficamos num rigor tão grande em proceder à reforma íntima que nós vamos atropelando as situações, vamos nos tornando arrogantes. Então, nós precisamos desse auto-amor, né? Precisamos gostar de nós mesmos, independente daquilo que nós fizemos no passado, independente do que eu busco para mim no futuro. O auto-amor é a estima de si próprio. A socialização. Então, se o interesse pessoal é o grande adversário do progresso, então, a socialização, a atuação em grupos de educação espiritual vai ser, então, um excelente remédio contra o personalismo, contra a vaidade e assim por diante. Então, nós precisamos, assim, destacar o valor das tarefas doutrinárias
que estão muito regadas em afetividade. Então, esses treinamentos na aquisição de novos impulsos, como diz. E a caridade, né? Então, se a socialização imprime novos impulsos no terreno da vida mental, a caridade, então, é o dínamo dos sentimentos nobres, que vão, então, secundar o processo socializador. Então, vão nos levar àquela escola do afeto, da revitalização, dos ensinamentos espíritas. Em João, capítulo 5, versículo 6, Jesus está diante de um homem paralítico há 38 anos e pergunta-lhe, queres ser curado? O homem diz que sim, que queria ser curado daquele mal. Então, Jesus dependeu da vontade do homem. Ele esperou a autorização, queres ser curado? Quando o homem diz que sim, então ele procede com a cura. Então, depende do homem, depende da vontade do homem, dele querer. E isso se manifesta de tal forma que, em diversas outras situações do Evangelho, Jesus, depois que recuperava um doente, ele diz, a tua fé te curou. Então, ele coloca a cura nos ombros de quem foi curado. Não foi Deus que curou ninguém, foi a fé de cada um que o curou. Então, depende de nós, da nossa vontade. Nós precisamos querer. Henry Ford disse, se você acha que pode ou que não pode fazer alguma coisa, você tem sempre razão. Se você acha que você pode fazer alguma coisa, você vai conseguir fazer. Se você acha que não pode, você não vai conseguir fazer. É isso que ele diz. Então, os teus pensamentos te controlam. Cabe a ti dizer se você é capaz, se você pode ou se você não pode. Então, se nós queremos mudar as atitudes, nós temos que começar mudando os nossos pensamentos. Muitos reclamam das dificuldades, dos obstáculos, das companhias, das situações. Desculpas são o que não faltam, né? Mas Henry Ford também disse que os obstáculos são aquelas coisas assustadoras que você vê quando tira os olhos dos seus objetivos. Então, ou seja, quando eu deixo de focar o meu objetivo, eu começo a encontrar uma série de dificuldades. E aí eu vou dar a desculpa que eu quiser para elas. Vai ser uma desculpa a cada dificuldade que eu encontrar. Então, observe que, além da vontade firme, nós precisamos ter foco num objetivo. Gandhi disse, sejas a mudança que queres ver no mundo. Naturalmente que essa afirmação de Gandhi não foi apropriadamente na reforma íntima, mas também se aplica, né? Porque todos nós queremos mudanças, mas dificilmente nós buscamos mudar. Por isso que essa afirmação de Gandhi é importante. Você só vai mudar o mundo se você mudar a si. Ou melhor, em outras palavras, para mudar o mundo, você só precisa mudar a si. Então, como mudar? Alguns exemplos. Se eu passo por tristezas e isolamento, o que eu faço? Realizo atividade de socialização. Se eu estou envolvido com pessimismo, eu vou evitar coisas ruins, ver, participar, me movimentar de notícias ruins, manter-se o maior tempo possível na companhia de pessoas que estão fazendo boas coisas, conversar, refletir no bem, e isso vai me ajudar a tirar do pessimismo. Fofocas, colocar-se no lugar de quem vai falar, fazer leitura de textos edificantes, desviar o foco das conversas apimentadas, comentar algo de bom daquele do qual eu ia fofocar, ter sempre algo de belo visualizado no dia para refletir. Alcoolismo, mudar de ambientes, buscar valores, buscar coisas que te valorizem a saúde, buscar outras amizades. Isso são apenas poucos exemplos. Na realidade, nós queremos mudar, nós precisamos nos autoconhecer e, nos conhecendo, nós vamos saber o que é. Começar no primeiro horário do dia,
com a mente voltada com esse objetivo, para que eu possa, durante o meu dia, proceder como eu acho que eu devo proceder. Então, esse que é o convite do Espiritismo, a nossa elevação moral, a nossa transformação. As figuras aí mostram a transformação exterior, né? Mas é a nossa transformação interior, né? O estado de progresso que os espíritos encarnados na Terra atualmente requerem essas mudanças no modo de agir. Então, o nosso estado evolutivo requer mudanças na forma como nós agimos e, principalmente, na forma como nós agimos conosco próprio. Para que nós possamos alcançar, então, essas melhorias que o Espiritismo nos convida, nós temos que agir com consciência das atitudes que nós devemos tomar e persisti-la nelas, né? Então, nós precisamos mudar as ações que nós temos praticado atualmente. Então, esse é o recado que nós planeamos, é o convite, é relembrar o convite que a doutrina espírita nos apresenta para a nossa transformação, através do que Hermance nos traz, uma lembrança de que nós não podemos ser muito rigorosos conosco, mas, ao mesmo tempo, não podemos relaxar no processo de reformulação. Nós não podemos ser muito rigorosos no sentido de que eu errei, eu tropecei, eu vou me punir, me castigar porque eu tropecei. Nós estamos em processo evolutivo. Nós não vamos acertar 100% das vezes, todos os dias. Então, o auto-amor nós precisamos desenvolver para nos ajudar a isso. Então, que Jesus possa nos inspirar a todos, para que nós possamos, utilizando essa doutrina de amor que os bons espíritos nos trouxeram, para que nós possamos, com dedicação, com afinco, proceder à nossa reforma íntima, porque é o que o mundo precisa. Que assim seja.